É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. Luís Manuel Gonçalves Marques Mendes. É este um dos nomes que lhe aparecerá no boletim de voto a 18 de janeiro. Ex-líder do PSD, partilha com António José Seguro não ter conseguido chegar a ir a votos em legislativas. Natural de Faf, formado em Direito, começou a sua vida política cedo, como vice-presidente da Câmara, ainda com 19 anos. Foi deputado em 6 legislaturas, líder parlamentar enquanto o atual Presidente da República era Presidente do PSD, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, secretário de Estado da Presidência e ministro adjunto de Cavaco Silva, assim como ministro dos Assuntos Parlamentares de Durão Barroso. Como começa a ser hábito nos candidatos à presidência do centro-direita, foi comentador em horário nobre no canal generalista e a solo durante anos. Foi o primeiro candidato a tornar pública a sua candidatura. Nestas eleições tem uma vantagem e uma desvantagem que são a mesma. É o candidato apoiado pelo partido que governa. Vantagem porque é o partido mais votado e, não se afastando dessa base de apoio, Marques Mendes tem aparecido consistentemente como forte candidato a ir uma segunda volta. Desvantagem porque é um partido que concentra tal poder que a teoria soarista de que os portugueses não gostam de pôr os ovos todos no mesmo cesto seria, neste caso, esmagadora. Nunca tantos ovos pesaram no mesmo cesto, porque nunca um partido teve o governo, o Parlamento, 2 regiões autónomas, a maioria das câmaras, incluindo as 5 mais populosas. Mário Soares venceu as eleições presidenciais, era Cavaco Silva primeiro-ministro. Cavaco Silva venceu, era José Sócrates primeiro-ministro. E Marcelo Rebelo de Sousa venceu, era António Costa primeiro-ministro. Curiosamente, os 3 foram reeleitos com estes mesmos primeiros-ministros. A exceção a tudo isto foi Jorge Sampaio, cuja vitória aconteceu ainda assim menos de 3 meses depois da chegada de António Guterres ao poder, mas depois de um longuíssimo período de poder do PSD, quando o candidato às presidenciais da direita era quem tinha estado uma década a governar. Se Marques Mendes vencesse, faltando 3 anos para as próximas legislativas, seria o segundo caso de um presidente que teria pelo menos grande parte do seu primeiro mandato com um governo da mesma área política, sendo que, com Sampaio, o início dos mandatos foram quase simultâneos. Mesmo perante isto, a sua campanha tem estado bastante colada ao governo e à AD. Com tanta concorrência à direita, saberá que só conquista quem tem base sólida. E, ainda assim, segundo as sondagens, uma parte importante dessa base ainda está por conquistar. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Muito obrigado, Luís Marques Mendes, por ter aceitado este meu convite. Muito obrigado também pelo convite e pela oportunidade, tenho todo o gosto. Para chegar a esta candidatura fez o mesmo caminho que Marcelo Rebelo de Sousa. Passaram a ser as televisões a selecionar os candidatos do centro-direita. A política não está a prescindir da sua própria autonomia? Não concordo consigo, nem com essa análise. Não estou a fazer nenhum percurso igual a Marcelo Rebelo de Sousa. Há aqui uma coincidência de termos sido comentadores em televisões diferentes durante um certo período. Mas eu comecei a fazer comentário político e não pensava minimamente em eleições presidenciais. Não? Quando comecei, há 15 anos. Não pensava um dia que iria ser Presidente da República? Não, nem de longe, nem de perto. Eu comecei a fazer meu comentário político há 15 anos, em 2010. E depois mudei para a SIC 3 anos depois. Nessa ocasião, nem de longe nem de perto pensava. Portanto, eu não fui para o comentário político como trampolim para uma futura eventual candidatura presidencial. Mas, já o disse até publicamente, a ideia de eu ir fazer comentário político
Primeiro, numa televisão de cabo, TV 24, antecessora da CNN, e depois a SIC. Foi uma ideia que não surgiu da minha cabeça, da minha iniciativa. Foi a TV 24 que, por sua livre iniciativa e até surpreendentemente para mim, me fez esse desafio. O que me levou, de resto, na altura, a ponderar há algum tempo, porque eu não tinha, por adquirido, que teria qualidades para fazer esse tipo de ação. Numa palavra, não fui para o comentário político a pensar na presidência da República e, com toda a franqueza lhe digo, só nos 2 últimos anos, chamemos-lhe assim, é que, antes de terminar os comentários, é que essa ideia começou a existir na minha cabeça e a ponderei. E na altura tornei público num comentário na SIC, sensivelmente 2 anos antes de tomar a decisão, que estava a ponderar. Ou seja, acho que fiz jogo limpo com os telespectadores. A maior crítica que tem feito a Gouveia Melo é a sua falta de experiência. Os seus primeiros autores, aliás, que já estão na rua, são sobre isso mesmo, sobre a sua experiência. No momento em que as pessoas dão tantos sinais de cansaço, não há risco de se apresentar como um candidato do sistema, ou seja, uma coisa que nós víamos sempre como qualidade, que é um político de experiência, também ser hoje um problema que há evidentemente um grande cansaço com o sistema, e experiência é experiência dentro do que as pessoas chamam o sistema. Não é? Eu percebo. Julgo que há aqui 2 questões distintas. Uma é a questão do sistema, outra é mesmo a questão da experiência. São 2 questões complementares, mas distintas. Quanto ao sistema, deixo claro rapidamente a minha opinião. Eu acho que o sistema em que temos vivido 51 anos de democracia é o sistema correto, no plano dos princípios. Depois é um conjunto de práticas erradas. E nós devemos reformar o sistema para evitar as práticas erradas, mas os princípios parecem-me que estão corretos. O que são os princípios? Os princípios são o Estado de Direito, os princípios é a Constituição, a separação de poderes, a independência dos tribunais, é no fundo a democracia liberal. Estes princípios, do meu ponto de vista, não devem ser nem denegridos, nem desvirtuados. Pelo contrário, é preciso defender ainda mais a democracia, a decência na política e este conjunto de princípios. Agora, há também, do outro lado, um conjunto de práticas erradas e essas devem, evidentemente, ser corrigidas. Por isso é que eu me proponho muito mais reformar o sistema e não tanto destruir alguém que o sistema. está tão dentro... Sim, é quem está mais à vontade. Não acha que não tem na imagem das pessoas a ideia de que alguém terá que fazer algumas rupturas? Claro. Evidentemente, eu estou convencido que a maior parte dos portugueses quer manter-se no Estado de Direito democrático. Claro, eu percebo o seu ponto. Eu percebo o seu ponto e compreendo e acompanho no raciocínio de que algumas pessoas podem pensar: bom, este homem está dentro do sistema, portanto não tem condições para o reformar. Eu penso, todavia, que é exatamente o oposto. Quem melhor conhece o sistema, melhores condições tem, desde que tenha vontade para o fazer, para o ajudar a reformar. E isto não é apenas proclamação nem promessa. Há 20 anos era eu líder do PSD e tomei uma decisão em matéria autárquica, afastando alguns presidentes de câmaras do meu partido, que é uma atitude, evidentemente, de quem, de um modo geral, quer mudar o sistema, não é de quem quer viver com o sistema caduco. Para quem não se lembra, que já foi há algum tempo, afastou pessoas que estavam suspeitas suspeitas e com processos judiciais. E que acabaram mais tarde até por ser condenadas. Ou seja, mas eu tomei uma decisão que era inédita. Nunca foi tomada antes de mim e nunca mais voltou a ser tomada depois de mim. Ora, sobretudo esta decisão, concorde-se ou discorde-se dela, não é naturalmente de uma pessoa que quer perpetuar os erros do sistema. É de alguém que quer dar sinais de mudar o sistema. Portanto, é verdade que, se bem me lembro, eu não quero aqui entrar em pormenores, mas que a candidata à Leiria também tinha problemas, era mais próxima de si e não a afastou. Não, a questão não era essa. Tem toda a razão. Mas a razão não era essa. A razão é que eu entendo que isto não é uma matéria da política seguir o que diz a Justiça. Não, isto é uma decisão política. E no caso de Isabel Damasceno, o processo dela, começou a ver, foi arquivado logo a seguir, não tinha dimensão para um juízo político de afastamento. Por isso é que eu insisto sempre, até publiquei um livro sobre esta matéria. Estas decisões são políticas. Era o que faltava. Não são administrativas. Não, nem são administrativas, nem são judiciais. Era o que faltava à Justiça agora mandar na política. Sim, era o que faltava. Portanto, são decisões políticas. E isso que você diz, e agradeço-lhe até ter recordado,
mostra não é que eu tive 2 pesos e 2 medidas. Não, analisei politicamente a gravidade de uma situação e a gravidade de outra, e a prova provada é que 2 foram condenados, aqueles que eu afastei, e uma nem sequer foi acusada. Curiosamente, o seu partido reaproximou-se de alguns dos que afastou. Mas não fui eu. Vamos falar com a relação com o seu Reconheço a minha coerência. Mas, Daniel, se me permite, isto era a parte do sistema. Mas há uma outra parte que você falava, se me permite, da experiência no contraste com o Gouveia-Mel. E eu acho que a experiência é importante. Em particular, em tudo na vida. Mas acho que em particular na Presidência da República. É o topo do Estado. Não há presidência sem política. E como é que responde a Gouveia-Mel quando diz que isso é transformar a presidência num feudo dos partidos, tendo em conta que é nos partidos que se ganha a experiência política? Não é? Eu acho que, com toda a franqueza, Gouveia-Mel está a ofender Mário Soares, Jorge Sampaio, Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa. Foram todos homens de partido, foram todos líderes partidários. Mário Soares, então, que é supostamente o grande ídolo e a grande referência de Gouveia-Mel, foi talvez o homem mais partidário de todos estes. Mas a pergunta é outra, se não é possível ganhar experiência política fora do espectro partidário, de facto essa posição diz os presidentes da República só podem ser militantes partidários. Não tem que ser. Não tem que ser necessariamente. Não tem que ser. O que tem é que haver é experiência política. Há pessoas que, não sendo líderes partidários, podem ter experiência política. Mas vamos ao fundo da questão, que talvez para as pessoas que nos estão a ouvir é mais importante. Porquê é que eu acho que a experiência política conta muito? Conta muito porque a experiência política é previsibilidade. A experiência política é capacidade de decisão. Saber com o que é que contamos quando elegemos alguém. Exatamente. Agora, Almirante Gouveia-Mel, isto não é crítica, é uma mera constatação. Eu acho que ele está a pouco e pouco a transformar-se no presidente da instabilidade. Sobretudo quando eu já veio explicar 2 ou 3 vezes que pode dissolver o Parlamento se um governo não cumprir promessas eleitorais graves. O Gouveia-Mel está a fazer uma de 2 coisas. Uma é criar mais dissoluções. Um dia ainda vai ficar com um presidente que faz mais dissoluções do que o atual presidente. E quando não criar dissoluções, cria ruído que gera na mesma instabilidade. Exatamente no tema, não quero a minha próxima pergunta. Não, mas encaixo só isto. Olhando exatamente para isso, o facto de dizer que não dissolverá o Parlamento em violação de compromissos eleitorais, considera-se menos presidencialista dos candidatos que as sondagens indicam que podem voltar à segunda volta, que são 4, não é? Considera-se o menos presidencialista dos 3, dos 4? Não, eu não me considero nem presidencialista, nem menos presidencialista. Eu defendo o atual modelo de equilíbrio de poderes. Mas dentro do modelo, como sabe, dentro do modelo, e depois há práticas diferentes. Este modelo, claro, com certeza. Este modelo permite ir quase até França, como permite ir quase até sistemas parlamentaristas. Considera-se menos presidencialista que os outros? Não considero menos presidencialista. Não, isso não considero. Considero é que tenho, de facto, uma diferença que é essencial e que é a experiência. Ainda voltando ao mesmo exemplo. Porque isto é uma questão seríssima. Isto tem a ver com o núcleo essencial dos poderes do Presidente da República. Eu acho que nós já vivemos em Portugal dissoluções a mais. E acho que os candidatos a Presidente da República, em vez de andarem a inventar mais formas de dissolução, deviam era falar de como evitar mais instabilidade. Repare, um outro exemplo. Quando Gouveia-Mel disse recentemente na Universidade do Minho, em Braga, que admitiria demitir o governo de Passos Coelho, porque não cumpriu uma promessa eleitoral, eu acho que isto não é próprio de um candidato com sensatez e sentido de responsabilidade. Não está aqui em causa defender ou não defender o governo de Passos Coelho. O que está em causa aqui é o seguinte: não cumprir uma promessa eleitoral é grave, em democracia. E mina a credibilidade da política e dos políticos, sem dúvida. E deve ser, portanto, denunciada com firmeza, criticada com firmeza, até se necessário pelo Presidente da República. Agora, a forma de corrigir um incumprimento de uma promessa eleitoral não pode ser criar um erro ainda maior. Um erro não se combate com um erro ainda maior, que seria criar uma crise política. Na realidade, com o governo de Passos Coelho não foi uma promessa, foi um conjunto bastante grande de promessas em que aconteceu exatamente o contrário. Mas também era um período atípico. Com o Primeiro-Ministro a dizer que temos consciência de tudo, e tinham consciência de toda a situação que eu ia encontrar. Mas, Daniel, deixe-me só situar a questão. Eu não estou aqui a defender ou não defender o governo de Passos Coelho. O que eu estou a falar relativamente a Gouveia-Mel, e estou a definir aqui a minha teoria. Não cumprir promessas eleitorais, seja à direita, seja à esquerda, é sempre mau, é péssimo.
é um exemplo deplorável. Deve ser criticado. Criticado pelos eleitores e até pelo Presidente da República. Agora, um erro não se combate com um erro maior. Dissolver o Parlamento só porque não se cumpriu uma promessa eleitoral é um erro ainda maior, porque é um erro de abertura de crise política e criação de um ambiente de instabilidade. E eu acho que o VML está a transformar-se num candidato que aparenta ser um presidente de instabilidade. E eu acho que isso não é bom para a democracia. Então falemos mais de dissoluções. O Orçamento de Estado os orçamentos de Estado em geral transformaram-se em moções de confiança anuais. Isto acaba por ser um elemento também de instabilidade. E até não contribui para a negociação dos próprios orçamentos, porque dramatiza de tal maneira que anda cada um a fazer cálculos quem é que ganha com a dramatização e com a nova crise e portanto, há um lado sempre que não quer negociar. O governo resolveu isso esvaziando o orçamento de política, mas isso não deixa, os orçamentos não deixam de resultar de decisões políticas, mesmo que sejam anteriores. Quer dizer, este orçamento que foi aprovado resulta de várias políticas fiscais que foram votadas e decididas. Não há orçamentos vazios de conteúdo político. Isto não seria diferente se o Presidente deixasse claro que a queda de um governo resulta de moções de confiança ou de censura, não de chumbos de orçamentos para os quais estão previstas, aliás, outras soluções, como governar com o orçamento anterior. A nossa, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, no nosso caso, não paralisa. Então, se o orçamento anterior for do mesmo governo, ainda paralisa menos. Não acha que se banalizou a ideia de um chumbo do orçamento é uma crise política? Acho. Isso acho. Acho que se criou um bocadinho a ideia para o país de que chumbar um orçamento corresponde a seguir a uma dissolução. E não tem que ser assim, claro. É verdade. No caso em que aconteceu com o António Costa, talvez tenha havido um dado que contribuiu para isso, para a inevitabilidade da dissolução. É que o próprio governo, o próprio António Costa, disseram, por exemplo, eu assisti em Conselho de Estado, que não governariam sem orçamento. Agora, não tenho uma dúvida. Tem consciência que o fez, independentemente agora de não chamar aqui o seu lado da análise, porque achava que poderia conseguir provavelmente uma maioria absoluta se tivesse eleições, tal como aconteceu, aliás. Talvez. E eu gostaria de desenvolver isso se ainda estivesse na minha função de comentador, sem dúvida. Fiz a última vez. Eu sei. Mas quero-lhe dizer o seguinte, deixe-me explicar-lhe o meu ponto de vista, com todo o gosto. Acho que um chumbo do orçamento não tem que conduzir necessariamente, nem de longe nem de perto, a uma dissolução do Parlamento. O país pode viver em regime de duodécimo. Que não é o drama que as pessoas imaginam que é. Não é um drama. É governar com o orçamento anterior. Há, todavia, uma questão normalmente menos falada. E é por isso que eu acho que o que se deve fazer tudo é para dialogar e negociar os orçamentos. Já lá iremos. Sim. Talvez a melhor maneira de dialogar e negociar os orçamentos seja começar por dizer ao governo, não vai haver eleições se não houver orçamento. Portanto. Totalmente de acordo consigo. Ou seja, esta definição estratégica é muito importante. E eu quero, portanto, deixar muito claro, por mim, o chumbo de um orçamento não tem que conduzir a eleições antecipadas. E o Presidente pode ter necessidade de o chamar a atenção na altura própria, na linha do que você diz. Negocia, dialoga. Agora, há uma coisa que eu também não posso esquecer, que é o caminho tem que ser mesmo obrigar, entre aspas, à negociação do orçamento. Porque um governo que tenha um orçamento chumbado, seja ele um governo à direita, seja um governo à esquerda, tem condições para governar, sim, em matéria do ODER, mas do ponto de vista político fica fragilizado. Teve um orçamento chumbado, para todos os efeitos. Mais ainda... É que um governo minoritário, se calhar, tem que começar por encontrar os seus parceiros preferenciais, coisa que este governo decidiu não fazer. Dizer, eu diria que um governo minoritário tem que estar predisposto ao diálogo. E aquilo que aconteceu nestes dois últimos orçamentos são bons princípios. O orçamento ainda no primeiro governo de Montenegro e com Pedro Nuno Santos do lado da oposição, teve uma negociação. Uma negociação. Como sabe, a negociação era ou chegamos, ou vocês aceitam ou vamos para eleições. Pronto, mas teve... Isso não é bem uma negociação. Mas eu acho que teve uma negociação e até toda a gente reconheceu que o orçamento ficou melhor do que na primeira versão. E este agora, pronto, foi viabilizado também. Portanto, eu acho que estes são bons princípios. Por isso é que, logo que apresentei a minha candidatura, uma das questões-chave que coloquei
ao defender a estabilidade, que é para mim a primeira grande preocupação, defender a estabilidade, eu disse, uma das questões é levar os partidos e o governo a negociarem orçamentos. E farei tudo nesse sentido, incluindo explicar publicamente que não pensem sequer em eleições, porque o chumbo do orçamento não conduz necessariamente a isso. Acho que é preciso criar este ambiente. É normal, é natural, é o que se faz em toda a Europa e acho que negociar, coisa que eu fiz a vida inteira, negociações políticas, não faz de um político um homem mole, um homem frouxo, faz de um político uma pessoa corajosa, responsável e até com sentido patriótico. É este o caminho que deve ser feito. Desde a geringonça ficou claro que o governo não tem de ser liderado pelo partido mais votado, mas por quem consiga uma maioria para governar, se ela existir. Aliás, isto é o que resulta da própria Constituição. Certo. Desde Pedro Santana Lopes que ficou claro que um primeiro-ministro não tem de ser o que foi a votos, porque nós não elegemos primeiros-ministros. Constitucionalmente, o primeiro-ministro não é eleito. Não lhes vão perguntar se teria dado posse ao governo de António Costa, da geringonça, porque, como se viu, isso era inevitável, mesmo que não quisesse, chegava ao fim e teria que o fazer, claro. Como Cavaco Silva teve que fazer, claro. Mas teria dado posse a Mário Centeno? Não teria. Já disse que nesse caso eu compreendo a dissolução do Parlamento. Eu compreendo. E porquê? Porque estavam a criar as condições para uma situação inédita em Portugal que me parece muito perigosa. Uma bicefalia ao nível do governo. Ou seja, a liderança do PS ser uma e o... Exatamente. Isso nunca aconteceu em Portugal e eu acho que isso só ia dar caos e confusão. Ou seja, Pedro Nuno Santos a liderar o Partido Socialista, e são os partidos que suportam o governo, e Mário Centeno, um independente, a liderar o governo. Eu acho que não era preciso muito tempo para isso dar conflito. E, portanto, esta situação não era aconselhável. Mesmo quando Jorge Sampaio aceitou a substituição de Durão Barroso por Santana Lopes, havia uma diferença que faz toda a diferença. Santana Lopes, goste ou não se goste dele, era primeiro-ministro e era líder do partido. Nem sequer era deputado, por exemplo, nem sequer tinha concorrido às eleições. Mas a questão não era essa. A questão não era isso. Aqui também Mário Centeno também não. Não, a questão não era essa. Santana Lopes era simultaneamente primeiro-ministro e líder do partido. Nesta solução... Vou dizer que, apesar de tudo, havia outra diferença de sentido. Eu estou a compreender o seu raciocínio, mas havia uma diferença de outro sentido. Mário Centeno era do governo de António Costa, portanto, era quase, aliás, a segunda figura do governo. Pedro Santana Lopes não tinha nada a ver com o governo de Durão Barroso. Sim, com certeza. Mas para mim a questão é da solução bicéfala. A solução bicéfala, lidera o partido, mas o partido é que suporta o governo. Outro é primeiro-ministro. Ainda por cima, até é um independente, não é um homem de partido. Eu acho que isto ia gerar caos e confusão. E, portanto, eu prefiro sempre a clarificação ao caos e à confusão. Disse que dará posse a um governo de André Ventura, mesmo que, e esta é a minha pergunta, tendo sido o Chega o partido mais votado, haja uma alternativa maioritária. Dará posse a um governo de extrema-direita contra a vontade de uma maioria moderada dos portugueses? Não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu disse. E até... Eu estou a fazer a pergunta. Sim. Disse que daria posse a um governo de André Ventura. Eu estou a perguntar, então mesmo nestas condições... Então vou explicar porque você omitiu, não estou a dizer de propósito, é uma questão que me parece essencial em que eu sou o único candidato que defende isto. Bom, primeiro, a questão, se André Ventura um dia ganhar as eleições legislativas, se eu dou posse, não dou só porque é o Chega e o líder do Chega, evidentemente, cumprindo a Constituição, não posso deixar de o fazer. É inevitável. É isso que aponta a Constituição, é essa a prática constitucional e, portanto, obviamente que assim farei. Segundo ponto. Mas, dir-me, mas depois no Parlamento constitui-se uma outra maioria que pode gerar um outro governo. Muito bem. Os governos constroem-se e destroem-se no Parlamento. Como aconteceu com o Passos. E, portanto, nessas circunstâncias eu farei rigorosamente igual ao que fez Cavaco Silva. Darei posse, ou indigitarei um primeiro-ministro Chega, com posse subsequente, o programa é apresentado na Assembleia da República, se uma maioria chumbar e, portanto, apresentar um governo alternativo, eu darei posse a esse governo alternativo. Como sabe, Marcelo Rebelo de Sousa fez uma coisa diferente, não é em relação ao país, mas penso que nos Açores, claro, em que chamou logo... Eu sei. O que não é um absurdo, ou seja, se já se sabe
que há uma maioria constituída, pode-se chamar logo quem tem essa maioria para constituir. Não é nada absurdo, mas eu devo dizer, manter aqui o meu ponto de vista, eu adotarei em circunstâncias semelhantes àquele que foi o comportamento de Cavaco Silva em 2015. Agora, o ponto distintivo não é esse aí, não sou inovador. Porque cumprir a Constituição, neste caso, não tem nada de inovador. O Presidente existe para cumprir a Constituição, goste ou não goste do governo que está a ser constituído. A novidade que eu introduzi, essa sim, e sou o único candidato a fazê-lo, é assim. Eu, antes de indigitar, nessas circunstâncias do Chega a ganhar as eleições, antes de indigitar o líder do Chega, primeiro-ministro, posso ter que exigir ao Chega, antes da indigitação, um documento escrito com garantias constitucionais de que o programa de governo não vai violar a Constituição. Como sabe, a Constituição pode ser violada na prática sem estar no programa de governo. Não, mas há cotidiano. Mas há aqui uma questão muito importante. O Chega, eu tenho toda a diferença do Chega no plano dos valores. Democracia, humanismo, respeito e também na questão da Constituição. O Chega tem a cada passo propostas que são grosseiramente inconstitucionais, manifestamente contra a Constituição. 2 exemplos. Pena de morte, que já falou, ultimamente fala menos. Prisão perpétua, que fala quase a torto e a direito. Se medidas como estas, por exemplo, estiverem no programa eleitoral do Chega, eu não indigitarei o líder do Chega, primeiro-ministro, enquanto não tiver um documento escrito de que estas matérias manifestamente inconstitucionais não farão parte de um programa de governo. E deixe-me dizer-lhe o seguinte. Para aqueles que dizem que isto é excessiva intervenção, devo dizer o seguinte. Não é. Alguém tem que pôr ordem na casa do ponto de vista do cumprimento da Constituição. E o Presidente da República, a primeira missão que tem, não é apenas cumprir a Constituição. É cumprir e fazer cumprir a Constituição. Eu não posso dar posse a um Primeiro-Ministro hoje e ser surpreendido 8 dias depois com um programa de governo com medidas manifestamente inconstitucionais. E, portanto, é preciso distinguir. Os eleitores é que escolhem os governos. E eu respeito. Agora é o Presidente da República que defende e faz cumprir a Constituição e, portanto, serei aqui intransigente nesta matéria, serei o único, pelos vistos, a defender isto, mas acho que é uma questão de exercício da autoridade democrática a favor da Constituição e a favor da democracia. O Parlamento tem o dever de incluir na lista para juízes do Tribunal Constitucional nomes propostos pelo Chega, até tendo em conta o que acabou de dizer. Essa parte não é a mim que tem que perguntar. Ainda não é Presidente da República, mas pode dar opiniões. Não, mas vou dar opinião numa matéria que é exclusivamente da ação do Parlamento. Desculpa. Pode utilizar a sua magistratura de influência enquanto não é Presidente da República. Se eu estivesse aqui num estúdio ao lado a fazer comentário, responderia com total clareza. Respondia o quê? Não. Neste momento eu não vou pronunciar, isso é uma decisão que é eminentemente do Parlamento. Espero é que, e sim, haja pessoas respeitáveis e credíveis no Tribunal Constitucional. Não faz o pleno do partido de que foi líder, tendo até um outro ex-líder do PSD como mandatário de outra candidatura, portanto, Rui Rio com Gouveia Melo. Tirando alguns autarcas e ex-secretários de Estado, não conseguiu o mesmo género de apoios no Partido Socialista. Do Partido Socialista que, por exemplo, Gouveia Melo conseguiu. Não parece alargar muito a base eleitoral do PSD. Estamos numa fase inicial da campanha, ainda pré-campanha, portanto ainda falta um bocado. Na realidade, as sondagens dão-lhe menos do que a votação do seu partido. É possível que não seja o candidato mais abrangente que a direita poderia ter conseguido nesta área política. Eu constato uma coisa com graça, que é... Farei a mesma pergunta a António José Seguro. Sim, sem drama. A minha candidatura tem sido subestimada desde o início, desde o momento que a apresentei. Vivo essa situação com total tranquilidade e sem dramas. Acho com toda a franqueza que até me dá jeito. Agora, posto isto, esta nota prévia, devo dizer 2 ou 3 apontamentos. Primeiro, acho que a minha candidatura é profundamente abrangente e agregadora. Eu tenho na minha candidatura a generalidade dos presidentes de câmaras do PSD. Então agora, depois da última eleição,
Até já falei de autarcas do PS, não do PSD. Sim, mas também tenho autarcas do PS. Também tenho autarcas do PS, a começar pelo Presidente da Câmara da minha terra. Mas tenho outros autarcas do PS. E você há de ver... mas não tem nenhuma figura relevante do Partido Socialista, é verdade? Não tenho. Eu tenho 2 ex-membros do governo de António Costa. 2 secretários de Estado. Sim, 2 ex-secretários de Estado. Acha pouco. 2 ex-secretários de Estado. Quem é que tem isso noutras candidaturas? O Gouveia Melo tem pessoas mais relevantes do Partido Socialista a apoiá-lo. Não. Sim, quer dizer, mais relevantes, não sei. Estamos a falar que ele não é o candidato apoiado pelo PS. Deixe-me dar-lhe alguns exemplos. Eduardo Barroso, meu mandatário em Lisboa, ainda esta semana afirmou publicamente que nunca votou no PSD, nem no CDS, nem na AD. Mas está a apoiar a minha candidatura e em lugar de destaque como mandatário em Lisboa. Sobrinho Teixeira, meu mandatário em Bragança, foi deputado do Partido Socialista, foi cabeça de lista, foi secretário de Estado, não é uma figura relevante do PS e é uma pessoa de enorme qualidade. José Mendes, outra pessoa da Universidade do Minho, que foi membro do governo durante vários anos. Mas várias outras pessoas, o reitor da Universidade do Porto, que é do Conselho Estratégico do Partido Socialista, que é meu apoiante. E quanto ao facto de ter uma percentagem ainda inferior à do PSD, sim, à AD. Sim, mas tem vindo a subir, deixe lá chegar. Daqui a umas semanas falaremos. Agora, é uma candidatura abrangente, tenho figuras do CDS. Bem, a generalidade das figuras do PSD, então autarcas agora, depois da eleição, não incomoda que um ex-líder do PSD apoie outra candidatura? Não, é um exercício de... É a prova da minha independência. Rui Rio explicou publicamente, e respeito totalmente esse respeito, explicou publicamente que não poderia apoiar porque eu, nos meus comentários na SIC, durante anos, fiz muitas críticas à sua atuação. Então essa é a prova da minha independência. Ou da sua proximidade a Luís Montenegro? Não. Fazia oposição? Não, de maneira nenhuma, porque não tinha a ver com Luís Montenegro, tinha a ver com algumas atitudes e propostas de Rui Rio, ainda não tinha a ver com Luís Montenegro. Era a minha opinião, mas eu critiquei também, Daniel, deixa-me só dizer. Eu critiquei Passos Coelho quando ele foi Primeiro-Ministro. E critiquei Passos Coelho quando ele foi líder da oposição. Eu critiquei várias vezes Rui Rio e também já critiquei Luís Montenegro. Devo dizer aqui, só recordar, porque já ninguém... Nós vamos andar mais para a frente. Não me gasta a entrevista para a frente. Muito bem. Nós vamos voltar à sua relação com sim, senhor. Então deixa esta parte para mais tarde. Mas só concluir nesta parte. Ou seja... o testemunho de Rui Rio, mandatário de um dos meus principais adversários, é a prova provada da minha independência. Como há outros apoiantes de Gouveia Melo que também o são, porque há 20 anos eu corri com eles das listas autárquicas. Isto é a prova da minha independência. E por isso a minha candidatura é profundamente abrangente. Profundamente abrangente, gente do PS, do PSD, do CDS e sobretudo muita gente independente. Reitores da universidade, o reitor da Universidade de Coimbra. Nunca se meteu na política. O ex-presidente do Conselho de Reitores, o reitor da Universidade do Porto, figuras independentes e de grande prestígio que nunca se envolveram na política e que estão comigo. Com toda a franqueza, acho que a minha candidatura é muito independente e muito abrangente. Mas as pessoas decidirão e eu não fico zangado com elas. A teoria raramente desmentida diz-nos que os portugueses, eu aliás dei parte da minha introdução foi sobre isso, não gostam de pôr os ovos todos no mesmo cesto. Na introdução mostrei que, se vencer, será uma exceção na nossa tradição. Não acho. Com exceção de Jorge Sampaio, exemplo que dei, e em circunstâncias muito diferentes, porque na realidade concorria contra alguém que teve 10 anos, tinha acabado de estar 10 anos no poder. Concorre no momento em que o PSD é o partido com mais deputados, a direita tem, aliás, maioria qualificada, tem o Presidente da Assembleia da República, governa o país e as 2 regiões autónomas, tem a Presidência da Associação Nacional de Municípios e tem os presidentes dos 5 maiores autarquias. Nunca houve um domínio tão grande do partido na nossa história democrática. Que sentido teria, com tal desequilíbrio, entregar ainda a presidência da República a um ex-líder do PSD que tem o apoio do PSD? Três questões muito simples e rápidas. Primeiro, se isso acontecer, e eu acredito que isso vai acontecer, a minha eleição é a vontade dos portugueses e eu respeito totalmente, com total humildade, mas se acontecer, como você já disse bem, não seria a primeira vez.
houve, de facto, essa situação com António Guterres em primeiro-ministro e com Jorge Sampaio. António Guterres tinha sido eleito há 2 meses e meio. Há 2 meses e meio. Mas aconteceu. E Sampaio ganhou, porque concorreu contra alguém que estava há 10 anos no poder. Não é? Portanto, não são as suas circunstâncias. Mas há outras circunstâncias. Mas aconteceu. O que significa que já houve essa situação. Segundo lugar, não tenho essa sua visão de concentração de poder no PSD, sobretudo por esta questão muito simples. O governo não é um governo de maioria absoluta. Se fosse um governo de maioria absoluta, eu concordaria consigo. Este governo é precário. Este governo é altamente minoritário. Mas a direita do espaço, centro-direita, tem 2/3 do Parlamento, coisa que nunca aconteceu em Portugal, nem à direita nem à esquerda. Não, mas há várias direitas. Agora, este governo é profundamente minoritário. Muitíssimo mais minoritário do que o governo de António Guterres em 1995. Este governo daqui a um ano pode ter uma crise com o próximo orçamento e eventualmente cair. E, portanto, faz uma diferença toda. Se você me disser o governo tem maioria absoluta, como teve, por exemplo, como houve 2 governos de Cavaco Silva, eu poderia tender a concordar consigo. Não, este governo é profundamente precário e não é a circunstância do PSD ter um conjunto de autarquias que aumenta a autoridade, a abrangência... Autarquias, regiões autónomas, tudo. Sim, tudo. Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, mas a diferença toda é no governo central. Mas não compreendo que os portugueses achem que não seria mau ter um contrapeso. Não. Um contrapeso, não é um contrapoder, é um contrapeso em Belém. Não acho, até porque... Foi bom em vários momentos da democracia portuguesa ter um contrapeso em Belém. Terceiro ponto, é isso que acho que os portugueses vão escolher o próximo Presidente da República, menos por razões de natureza ideológica ou de natureza, digamos assim, mais política, entre aspas, e vão escolher muito mais em função do perfil. Preparação, previsibilidade, competência, experiência e independência. Disse em 2018, deixa-me só pegar por aqui. Acho que esta é a visão dos portugueses. E porquê? No meu caso, deixe-me só enfatizar isto, porque parece fácil, mas não é. Os portugueses conhecem, para o melhor e para o pior, 12 anos de comentário político. As pessoas sabem tudo a meu respeito. Sabem o que eu penso, sabem o que é que eu acho disto e daquilo, sabem as posições que tomei nesta e naquela matéria, até conhecem, sei lá, tudo a meu respeito, até a minha altura. Pronto, sabem que sou baixo. Pronto, acabou. E, portanto, se acharem que é preciso um presidente alto, têm que votar no outro. Está a falar das coisas mais visíveis. Não, também sabíamos muitas coisas sobre Marcelo e não deixámos-nos surpreender várias vezes com Marcelo Rebelo de Sousa. O que eu quero dizer é o seguinte, fui talvez a pessoa mais escrutinada durante estes anos, os portugueses conhecem, e há uma coisa que conhecem bem, e que na rua me dizem permanentemente. Diz, o senhor foi muito isento e imparcial nos seus comentários, porque várias vezes criticou a sua família política. Eu tenho orgulho na minha família política, eu não tenho vergonha na minha família política e no meu passado. Mas fui muito independente, por exemplo, durante 12 anos a fazer comentários. Já agora, para contrastar com António José Seguro, considera-se uma pessoa de centro-direita? Sim, claro, e com orgulho. Foi sempre assim que os portugueses me viram e que eu me vi. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, eu já provei, no momento em que é difícil criticar a sua própria família política, como você sabe, que também faz comentário, não é fácil. E eu filo várias vezes, em várias ocasiões, e é por isso que ainda hoje tenho algumas pessoas do PSD que não me apoiam por causa da independência que manifestei nos comentários políticos. Ora, quem já teve independência em momentos difíceis também o terá no futuro. Do seu comentário político, disse em 2018, dentro da teoria dos equilíbrios, segundo a qual os portugueses não põem os ovos todos no mesmo cesto, a garantia de um segundo mandato do presidente do centro-direita poderia favorecer a eleição de um primeiro-ministro de centro-esquerda. Não devemos partir do princípio que a inversa também é verdadeira. Sim. Ou seja, o facto de ter um governo do PSD não torna mais difícil a sua vitória. Exatamente o mesmo raciocínio, e não tinha maioria absoluta na altura. A diferença está entre um governo minoritário e um governo de maioria absoluta. António Costa não tinha maioria absoluta na altura. Não. Sim, mas quer dizer, em 2018. Quando eu faço o raciocínio relativamente aos equilíbrios, é um governo com maioria no Parlamento. Ou então muito próximo, por exemplo, o governo de António Guterres. Não foi essa a pergunta que lhe fiz. O que lhe perguntei foi outra. Isso já disse. Sim. O que lhe perguntei foi outra coisa. Em 2018 não havia governo de maioria absoluta. O governo de António Costa era minoritário. Disse que era mais provável ele conseguir voltar a vencer as eleições tendo um presidente de centro-direita. E a minha pergunta é, tendo um governo de centro-direita, se não é mais provável que Luís Montenegro perca as eleições mantendo a teoria dos cestos. Não, porque uma vez mais
não é com intenção, mas você está a confundir questões que são diferentes. Ou seja, você está a considerar iguais situações que são diferentes. O governo de António Costa em 2018 não era formalmente um governo maioritário, mas era na prática um governo maioritário porque tinha o apoio maioritário. Como se viu, não. Pouco tempo depois caiu, aliás. Não é isso. Teve um mandato inteiro em que a geringonça existiu. Teve um governo de base parlamentar maioritário. Não, tem razão. Foi só no outro mandato que o governo caiu. Pronto. O que eu quero dizer é o seguinte. Em 2018 havia na prática um governo com suporte parlamentar maioritário. Neste momento não há nem de longe nem de perto. Faz toda a diferença. Não podemos confundir coisas que são radicalmente diferentes. Este governo só não o tem porque não o quer. Daniel, e nem o procurou sequer. Daniel, não foi isso que eu disse. O que eu disse é, objetivamente, em 2018 havia um governo com base parlamentar maioritária. E neste momento há um governo com base parlamentar minoritária. Isto é objetivo. Sei que o que vou dizer é contestável, mas eu acho que este governo até tem condições de governabilidade maiores, porque exatamente conseguiu ficar num lugar de charneira em que ninguém o faz cair. Mas isso faz parte da análise Deus política. o ouça para bem do país. Mas não sei se exatamente o acompanho nesse raciocínio, porque acho que os partidos são o que são. Eu conheço bem os partidos, sobretudo os maiores por dentro, e acho que há um risco sério de daqui a um ano, porque os partidos normalmente têm muita pressa de chegar ao poder ou de regressar ao poder, daqui a um ano há um risco sério de poder existir uma crise política. Acho sinceramente que José Luís Carneiro é uma pessoa apressada para fazer cair o governo. Eu não sei se daqui a um bocadinho o que é que pedem mais ao Partido Socialista. Sabe que pode aplicar-se aqui uma frase que foi muito citada em 2011. Ou o partido ao país. Que é ou o partido ou o país. Ou derrubas o governo ou então derrubamos-te a ti. Como olha para a guinada política do país em relação à imigração? Também atribui às políticas de imigração e não às necessidades da economia o aumento do número de imigrantes? Temos pleno emprego. O que quererá dizer que se não tivéssemos imigrantes teríamos falta de mão de obra. É uma questão matemática. Temos um excedente na segurança social. Se não tivéssemos imigrantes, sabemos, tínhamos déficit. A minha dúvida é se quem acha que devíamos ter recebido menos imigrantes tem alguma solução para os dois problemas. Porque eu ouço permanentemente dizer que tivemos uma política de portas escancaradas e temos muitos imigrantes. Ora, os números não nos dizem que temos muitos imigrantes. Dizem que temos os imigrantes, senão não tínhamos pleno emprego, tínhamos desempregados. Que temos os imigrantes que precisamos. E, no entanto, o Governo parece ter alinhado neste discurso que nos pode, aliás, vir a causar, já nem estou a falar do resto, problemas económicos um pouco à frente. Bom, eu devo dizer, eu explico-lhe o meu ponto de vista a esse respeito, mas eu devo dizer que no essencial, não em tudo, estou de acordo com as questões que elencou relativamente aos imigrantes. Já lhe vou dizer onde não estou exatamente de acordo, mas no essencial estou. De resto, quando era comentador, fiz à exaustão essa pedagogia. Até com um conjunto de quadros, até acrescentando uma vez, coisa que me levou a ter algumas críticas, a dizer que discordava completamente da ideia de que mais imigrantes significava mais criminalidade. Não há nenhum número que o diga, não é? Sim, mas na altura quase ninguém apresentava esses dados. Não fui o único, mas quase ninguém apresentava no grande espaço público, e eu quis mostrar isso. Normalmente uma pessoa de direita não faz isso. Isso faz normalmente uma pessoa de esquerda. É por isso, de resto, que nesta matéria, é a matéria em que eu, digamos assim, tenho uma discordância no plano dos valores total com o Chega. Eu discordo do Chega na questão da democracia. Acho que a André Ventura dá todos os dias sinais que está desconfortável com a vivência em democracia. Eu não. Eu gosto de viver em democracia. Mesmo que a sua qualidade tenha que melhorar. Segundo, eu discordo dele na questão do humanismo. Acho que até se pode discordar numa política de imigração. Não se pode tratar os imigrantes da forma provocatória, desumana e racista, como muitas vezes se faz. Isso é inaceitável numa sociedade livre e democrática. E, portanto, a forma aqui também conta. O discurso aqui também conta. Por exemplo, há dias dei um exemplo. Eu estive em Londres, no fim de semana passado, com as comunidades portuguesas. E a dada altura disse, imagine que o senhor Farage põe aqui uns cartazes a dizer, isto não é Portugal. Algum português vai gostar disso? Português de lá, que vive em Londres, ou português de cá? Ora, isto é absolutamente inaceitável e o discurso também conta. Como é inaceitável... Mas virou-se para o Chega. A minha pergunta era outra. Temos imigrantes a mais ou não temos imigrantes a mais? Não, reparam, para as necessidades nós até não temos imigrantes a mais. Agora, não temos imigrantes a mais. Agora, há duas ou três coisas a terem atenção e, por isso,
são as 2 ou 3 discordâncias consigo. Houve uma situação aqui profundamente lamentável, que foi, durante muito tempo, e eu vi isso nos meus comentários, nós lidávamos com a ideia de que tínhamos sensivelmente 1 milhão de portugueses vindos do estrangeiro. E de repente chega-se à conclusão que temos não 1 milhão, mas 1,5 milhão. Como sabe, o Governo tem sido muito pouco transparente nos números, portanto estamos a discutir sempre com achismos. O Governo tem sido... O Governo, aliás, nós não temos dados desde 2023 sobre várias coisas que estão a ser legisladas. Sim. Eu não estou a negar o número. Estou a dizer, eu acho que política, jornalismo, etc., faz-se com base em evidências estatísticas que o Governo não tem fornecido. Mas há 3 semanas houve um relatório divulgado, portanto é público, é um facto público e notório, que apontava para 1,5 milhão, sensivelmente 750 mil oriundos de países africanos de língua oficial portuguesa e com outros desenvolvimentos. Ora, o que é que há aqui de diferente? Trabalhámos durante anos com a ideia de 1 milhão e de repente, passado poucos meses, há um aumento desta natureza de 50%. Isto mostra que não havia regulação nem havia controle. E que, de facto, as coisas aconteciam sem um mínimo. O que é que lhe garante que agora vai ser diferente? Não, nada me garante. Com certeza. Nada me garante. Ao contrário, aliás, temos alguns dados que o sistema continua a não funcionar, até porque foi tão complexificado. Vamos ver. Nós sabemos, por exemplo, que os nossos consulados não têm qualquer capacidade para responder àquilo que lhes está a ser pedido. Em qualquer circunstância, os últimos dados que eu tenho é de que os consulados estão a emitir visto nos prazos de 20 dias. Eu vou dizer isto porquê? Porque eu, no âmbito da minha candidatura, fiz um conjunto de debates, a que chamei causas da presidência. E sempre à porta fechada, mas sempre com grandes especialistas na matéria. E pessoas que meus apoiantes e pessoas não meus apoiantes. E tive recentemente um sobre imigração. E com pessoas com perspectivas diferentes da imigração. E, de facto, os dados apontam para que os consulados estão a reagir positivamente, sensivelmente 20 dias para responder aos vistos. Agora, o que eu quero significar é o seguinte: os imigrantes são necessários, são. O choque de repente, sermos confrontados com 1 milhão versus 1,5 milhão, não é um choque positivo e favorável. Mas também resulta do nosso rapidíssimo crescimento económico depois da pandemia, que fez, não tem só a ver com as políticas de imigração. Não. Os imigrantes vieram porque de repente aqui passou a haver emprego, não é? E mais outra coisa. Que essa parte é quase sempre ignorada, da ideia que os imigrantes só vêm porque a gente autoriza a vir, não é? Vêm porque há emprego. Não é? E esta também, falta de controle, também decorre daquela medida completamente absurda da extinção do CEF naquelas circunstâncias e naquele momento. Também, obviamente, isso, mas não mas também acho que ajudou completamente. De repente criou-se a ideia de que o CEF funcionava bem, o CEF nunca funcionou bem, mas pronto. Mas era melhor, apesar de tudo, o CEF do que vários anos de uma completa inação e autogestão nesta matéria. Não foi por acaso que tivemos, muitas vezes, regularizações extraordinárias, quer dizer que as pessoas não estavam regularizadas. Claro, mas tudo, portanto, para dizer, eu já expliquei qual é a minha diferença, é total, relativamente ao Chega, sobretudo nesta matéria. E tem a ver com uma questão de humanismo. Tem uma questão a ver com princípios e com valores. E nessa parte eu não transijo. Agora, eu olho para as leis recentemente aprovadas nesta matéria e, independentemente de serem votadas com o Partido A ou com o Partido B, essa não é matéria que diga respeito a um Presidente da República, do ponto de vista do conteúdo... Mas diz respeito a um candidato. Sim, mas agora já lhe vou explicar. Do ponto de vista do conteúdo, que é mais importante, acho que as duas leis recentemente votadas, Lei dos Estrangeiros e Lei da Nacionalidade, acho que são equilibradas. Acha que dificultar o reagrupamento familiar, uma das principais instrumentos de integração dos imigrantes, é uma coisa equilibrada? Não é... É que foi dificultado, isso não há dúvidas que foi dificultado. É uma abordagem de natureza diferente, em grande medida, em linha com aquilo que está a ser feito na generalidade dos países da Europa. Quer dizer, você na Dinamarca tem coisa muito pior até. E é um governo de natureza socialista. Como sabe, é um governo de natureza socialista, que é considerado, o governo tem das piores leis de imigração. O facto de ser socialista é indiferente, não é? Conta é as leis para a imigração, conta é as leis de imigração. Mas eu não disse nenhuma mentira. O governo é socialista e é um governo muito duro em matéria de imigração. O governo do Partido Socialista da Dinamarca resolveu fazer uma viragem, o da Eslovénia também, e agora até está ligado à extrema-direita. Sim, claro, mas o da Dinamarca... Da Eslovénia não, da Eslováquia. Até é socialista. O que eu acho que a lei acabou por ficar, na segunda versão, equilibrada. E o mesmo digo da lei da nacionalidade. Então a minha próxima pergunta é sobre a lei da nacionalidade. Passamos a ser dos países que têm
vai considerar que é equilibrada, mas passamos a ser dos países que têm das leis da nacionalidade mais restritivas da Europa. Até descobrimos que é mais fácil para um brasileiro conseguir a nacionalidade espanhola se viver em Espanha do que portuguesa se viver em Portugal, um brasileiro. E, no entanto, sabemos que os imigrantes residentes em Portugal são uma minoria dos requerentes da nacionalidade. Foram muito mais os sefraditas, numa lei que, curiosamente, nunca mereceu grande contestação e, aliás, foi votada por unanimidade. Não estamos a agitar um espantalho nesta história da nacionalidade. Não. Porque a nacionalidade não parece ter sido um problema em Portugal, o pedido de nacionalidade. Não é um problema, mas é preciso ter alguma capacidade de antecipação. Se estivéssemos aqui a falar há um mês, provavelmente eu estava de acordo com alguns aspectos seus, porque a primeira versão da lei da nacionalidade tinha vários defeitos graves, do ponto de vista político e do ponto de vista constitucional. A versão agora aprovada parece mesmo equilibrada. Desapareceram da lei 3 coisas que eram fatais. Parece-me que considera equilibrada se uma pessoa, se alguém apresentar uma lei tão extremada que depois modera um pouco e passa a ser equilibrada. É natural que nós tenhamos posições diferentes. Mas defende uma das leis de nacionalidade mais restritivas da Europa. Acha que há razões para Portugal ter das leis mais restritivas da Europa em relação à nacionalidade? Eu acho que a questão é essa. Eu não vou estar aqui a fazer a comparação com os vários países da Europa, mas acho que a lei é equilibrada. Quer dizer, hoje, para alguns cidadãos eram precisos 5 anos para adquirir a nacionalidade. Agora passa para 7. Quer os cidadãos da União Europeia, quer os cidadãos da lusofonia. É assim um desequilíbrio tão grande e tão acentuado? Não acho. Não é disso que estamos a... Não é do tempo que estamos a falar. Não, está bem, mas o tempo é um dos pressupostos. Houve aqui também uma alteração de 5 para 7 anos. Não parece assim desequilibrado. Segunda grande questão. Para que alguém tenha a nacionalidade, tem evidentemente que provar que fala português e que está inserido na comunidade nacional. Não, e tem que provar outras coisas. Tem que provar, por exemplo, o seu apego a coisas absolutamente subjetivas, que é o seu apego às instituições nacionais, coisas que eu nem imagino como é que se medem, não é? Vamos ser francos. Dasquelas várias alíneas, o que está eminentemente em causa é saber português, saber falar português. Portugal, vamos garantir... É desequilibrado? Não, eu até acho isso bem para os imigrantes, mas agora para isso o Estado tem que garantir gratuitamente aos imigrantes, por exemplo, não é só para ter a nacionalidade, é para viver num país, é importante saber a língua. Eu vivi num país onde tinha aulas gratuitas da língua desse país, coisa que não existe em Portugal, mas, nem parece haver nenhum projeto para existir. Mas eu aí dou-lhe razão. Aí dou-lhe razão. Acho que se tem que investir, já fiz outro dia um discurso todo subordinado a isso, tem que se investir muito mais em integração. E a integração, sobretudo na componente de educação. O reagrupamento familiar também ajudaria, não é? Não, com certeza, mas quer dizer, eu aí dou-lhe razão. É preciso investir muito mais em integração e eu gostava que o Governo passasse a falar muito mais da vertente da integração do que da vertente, chamemos-lhe assim, entre aspas, controle. Mas é que isso não... Mas aí não consegue competir com os votos que o Chega, que parece ser o grande objetivo do Governo. Mas você dá-me o direito de eu ter o meu pensamento. O meu pensamento é este. Eu acho que se tem que falar... Não é falar e investir mais do ponto de vista da integração. Tenho visitado escolas, mediadores culturais foi uma boa ideia, mas são em número ainda clarissimamente insuficiente. Ensino de facto do português. Peço ao Governo para ir ao Fundão e ver o trabalho que está a fazer no Fundão. Pronto. Ainda esta semana estive com o Presidente da Câmara do Fundão. Mas eu não tenho visto isso no discurso de Luís Montenegro. Mas tem razão. Mas eu aí dou-lhe razão. Eu acho que o discurso, não é? E até acrescento, não é apenas o discurso, é discurso e ação. Porque isto não é apenas discurso. É depois preciso, no Orçamento de Estado, você traduzir o discurso em números que permitam maior investimento. Eu aí acho que o Governo estava em boa altura para, além das questões de regulação e de controle, passar a colocar um enfoque muito maior nas questões da integração, designadamente ao nível da educação. Disse que não enviaria esta lei para o Tribunal Constitucional, a lei da nacionalidade, por já não haver dúvidas de constitucionalidade da lei. Certo. Vários constitucionalistas discordam de si. Não vejo. Teresa Violante considera que a sanção acessória de perda de nacionalidade, privando alguém da cidadania, esbarra com o princípio da igualdade. Sim. E que alguns dos crimes referidos violam o princípio da proporcionalidade. Há um equívoco. Jorge, deixa-me terminar a pergunta e respondo. Sim, claro. Jorge Miranda acompanha este raciocínio. O Governo separou isto, com receio do veto, transferindo para o Código Penal, mas também há dúvidas sobre o requisito de ter capacidade para assegurar a subsistência. Estamos a falar não da possibilidade de viver em Portugal, mas de ter a nacionalidade, e que se prejudique na prática
na prática, se prejudica o facto de alguém que perde a nacionalidade esteja a receber benefícios sociais contributivos, para os quais, é bom recordar, contribuiu com o seu próprio dinheiro. Não quer debater cada uma destas questões, pode debater evidentemente, Claro. quer perguntar-lhe se num tema tão fundador o Presidente não deveria ser mais exigente e ter menos pressa do que Marcos Mendes revela ao querer rapidamente que esta lei passe. Isso temos que esperar pela decisão do Presidente. Eu só emiti a minha opinião. Vamos imaginar que seria Presidente, não é? Pronto. Não, se eu fosse Presidente, não, na versão final da lei, não a enviaria ao Tribunal Constitucional. E explico porquê. A única matéria em que... São duas. Não, mas a única matéria em que várias pessoas, constitucionalistas e não só, por exemplo, António Filipe, também diz que a lei é inconstitucional, mas é por causa de uma matéria que já não está na lei da nacionalidade. Foi separado. O ponto que você colocou... Eu coloquei dois, não falo Sim, só de um. mas eu vou primeiro. Mas o ponto mais polémico, que é a chamada sanção acessória, deixou de estar na lei da nacionalidade. Portanto, já não se pode falar, a lei da nacionalidade tem uma sanção acessória. Não tem. Enviará a lei acessória para o Tribunal Constitucional? Enviaria? Já lá vou. Você, se não permitir assim responder às várias coisas, é a confusão total, é o caos. Isso é o Ventura, não é você? Eu tenho que reconhecer. É assim, relativamente à lei da nacionalidade, desapareceram duas coisas que eram, do meu ponto de vista, manifestamente inconstitucionais. Ou que podiam ser. Efeitos retroativos na lei, acho que isto é manifestamente inconstitucional. A questão da sanção acessória, dúvidas constitucionais. Assim, desaparecendo estas matérias, eu não vi nenhum partido a dizer que a lei da nacionalidade não é o Código Penal, que a lei da nacionalidade não estivesse já conforme à Constituição. Portanto, reafirmo o que disse. Acho que a lei da nacionalidade não se justifica enviar ao Tribunal Constitucional e não vejo que é nenhum partido, gostando ou não gostando da lei, concordando ou discordando, a suscitar a questão da constitucionalidade. Questão diferente é a alteração ao Código Penal, relativamente à sanção acessória, e eu vou-lhe dizer, por uma questão de cautela, eu poderia enviar ao Tribunal Constitucional. Embora eu considere que na versão final, que é a decisão de um juiz e não é aplicação de forma automática, eu acho que o maior risco de inconstitucionalidade desapareceu, mas a bem da jurisprudência das cautelas, eu poderia suscitar que alguém pode ter uma cidadania precária. Não é isso. Eu acho que é uma decisão de um juiz. Não, mas os juízes não estão acima de um princípio da Constituição. Mas termos uma nacionalidade precária é uma coisa um pouco estranha. Não, mas eu já estou a dizer. Eu admito, acho que a lei essa parte teve uma evolução, mas mesmo assim eu admitiria se decidisse enviar ao Tribunal Constitucional. Jurisprudência das cautelas. E até por uma outra razão que um jurista conhece melhor que um não jurista, que é assim. A ida ao Tribunal Constitucional é uma garantia de segurança. Certo. Uma lei que há dúvidas e não vai ao Tribunal Constitucional, corre o risco de hoje ser promulgada, amanhã entrar em vigor, mas daqui a meia dúzia de meses ser suscitada a sua inconstitucionalidade por um tribunal em Trás-os-Montes ou em Vila Real de Santo António. Claro. Exatamente. Portanto, eu sou a favor da prudência. Concorda com António Leitão Amaro, que acusa o PS de ter levado a cabo uma reengenharia demográfica do país para ganhar votos, revisitando uma teoria da extrema-direita? Revê-se nesta linguagem e acha que com esta lei da nacionalidade Portugal ficou mais Portugal? Não acho nem uma coisa nem outra, mas não vou desenvolver porque não sou comentador. Mas não concordo com nenhuma nem outra. Eu aí não o deixo fugir, desculpa lá. Não é comentador, mas é candidato. Sim, mas não concordo. E tem o apoio da AD. Mas já disse que não concorda. Já não concordo. Não faria esse discurso de maneira nenhuma. Não faria nem na primeira parte. Acho que o governo de António Costa cometeu vários erros. Já falámos aqui, de falta de regulação, mas não me parece que esse tipo de discurso seja minimamente adequado. E até por parte de um membro do governo. E também não faria as considerações relativamente à forma como Portugal ficou melhor ou pior. Acha que a linguagem conta. E acha que a linguagem do seu partido se está a radicalizar? Tem dias. Eu mantenho-me sempre com uma linguagem muito equilibrada e humanista nesta matéria. Eu queria recordar-lhe o seguinte, ainda em julho, numa reunião de deputados da Aliança Democrática em que me convidaram para fazer uma palestra, num momento em que estava muito na ordem do dia a questão também da imigração, estava com muita força,
eu quis introduzir alguma água na fervura no sentido mais centrista da palavra, dizendo, atenção, haja cuidado e haja tolerância, foi a palavra que usei. Não se pode passar o tempo a culpar os imigrantes por tudo. Há um problema na habitação, culpa dos imigrantes. Há um problema na saúde, culpa dos imigrantes. Há um problema na educação, culpa dos imigrantes. Não. Mas o Governo tem acompanhado essa linguagem. Mas permita-me que eu tenha uma visão diferente. Então vou pegar numa coisa que teve uma igual. É que eu sei que você gostaria. Eu não gostaria, eu estou aqui a fazer parte do teste que tenho que passar até chegar às eleições. Deixe-me agora também ter algum sentido de humor, porque a gente tem que ter sentido de humor. Não nos devemos levar muito a sério. Sim, não se preocupe, não é o meu caso. Bom, nem o meu. E então é assim. Você quer que eu dê um conjunto de respostas para provar o que você disse na introdução, que eu estou alinhado com o Governo. Não. Ou para contrariar, ou para provar, ou para contrariar. Sim, em muitas matérias, o discurso sobre a imigração, quando o discurso é mais humano, quando o discurso é mais agregador, eu concordo. Então, quando o discurso é mais desumano, eu discordo. Deixa-me pegar aqui no exemplo. Disse sobre a junção da votação da Lei do Orçamento de Estado e da Lei da Nacionalidade, junção simbólica, não é? Que o Primeiro-Ministro celebrou numa conferência de imprensa única, nunca tinha visto uma coisa assim. Marcos Mendes disse o seguinte: devemos valorizar os momentos positivos. Há um Orçamento de Estado viabilizado à esquerda e uma Lei da Nacionalidade viabilizada à direita. Em qualquer circunstância, é o diálogo a funcionar. Como candidato, repetiu exatamente, quase ipsis verbis, a estratégia do Primeiro-Ministro de juntar duas leis que não têm qualquer relação entre si e passar a ideia de que a AD é uma bissetriz entre o Chega e o Partido Socialista. Como quer que eu, não os portugueses, que eu não falo em nome dos portugueses, acredito na sua autonomia, se, mesmo em campanha, faz questão de não se colocar apenas ao lado do Governo, mas das narrativas que o Primeiro-Ministro construiu não é verdade, sobre estas duas leis, que é, de um lado, a Lei da Nacionalidade, do outro, o Orçamento, e aqui estou eu, a bissetriz das duas coisas, como, aliás, quer as leis, quer os partidos fossem equivalentes. Não. Faça-me justiça em relação ao seguinte. Foi pena que você não tivesse citado também uma outra parte que eu disse antes dessa que você citou. E que é assim, em agosto, falando sobre a Lei da Nacionalidade, eu disse publicamente e depois reafirmei. Eu gostaria, e faço um apelo ao Governo, que a Lei da Nacionalidade tivesse uma aprovação alargada, incluindo com os votos do Partido Socialista. Como sabe, o Partido Socialista aproximou-se e o Governo não quis. Eu acho que se aproximaram os dois. Acho que se aproximou o Governo, que esteve vários dias a negociar com o Partido Socialista. E aproximou-se o Partido Socialista, mas depois não houve entendimento. Percebi, o Governo incluiu a história dos cidadãos europeus, que é uma coisa irrelevante na lei. Por isso é que eu disse, quando a lei foi aprovada, disse, eu recomendei isto, tenho pena que não tenha sido feito, acho que era melhor ter também uma aprovação com o Partido Socialista como partido fundador da democracia, isso eu disse, é aquilo que eu penso. Percebe que há exatamente, é que aqui há águas que se dividem e o Governo não as quer dividir. Deixa-me só dizer isto. O Governo não pode achar que pode negociar uma lei como a Lei da Nacionalidade com a extrema-direita e com o Partido Socialista ao mesmo tempo. Isso é impossível. Há águas que se separam. A política não é. A política também separa águas. Mas eu tenho aí uma discordância de fundo que tem a ver com o conteúdo, que tem a ver com a substância. Eu reafirmo. Disse-o antes da lei e voltei a dizer depois da lei aprovada. Eu preferia que esta lei tivesse sido aprovada num consenso com o Partido Socialista. Eu disse-o em agosto. E voltei a dizê-lo, e voltei a reconhecer agora, e acrescentei, é pena que não tivesse acontecido, mas não posso fazer mais. Mas não sente que para o Governo, quer na lei da imigração, quer na lei da nacionalidade, o interlocutor preferencial é o Chega? Não sinto. Não, isso aí discordo totalmente, sim. Agora, se no momento em que as conversações com o Partido Socialista na lei da nacionalidade estiveram muito próximas, tanto quanto eu sei, de chegar a um desfecho positivo, não chegaram, então a lei tem que ser aprovado. Mas há um ponto, você só valoriza a componente do interlocutor, do parceiro escolhido para... Vamos a falar do conteúdo antes disto. Não. Mas é que no conteúdo eu tenho uma diferença completa em relação a si. Acho que a lei da nacionalidade, com as alterações que foram feitas e com a passagem para o Código Penal da outra matéria, que é talvez a mais polémica... Que também foi negociada com o Chega. Já sim, agora não a tiro de fora, não é? Porque ela existe e foi negociada com o Chega. Mas você não valoriza. E faz mal.
Você não valoriza a circunstância da primeira versão para a segunda versão ter havido 3 alterações de uma importância capital. Em matéria de prazo, que foi alterado, em matéria de efeitos retroativos e em matéria de pena acessória. Valoriza Portugal passado a ter das leis mais restritivas da União Europeia de nacionalidade. Não me parece que assim eu acho seja. Que nem bate certo com a nossa história, com a forma como nós supostamente olhamos para nós próprios. Eu devo dizer o seguinte, Daniel, eu não concordo nada consigo. Acho que a exigência, deixe-me dizer, mas não concordo nada consigo, não é uma questão de teimosia, é uma questão mesmo de convicção. Claro, com certeza. A ideia da exigência de um cidadão para ser... Não é isso que torna mais restritivo. Não. Mas é isso. Mas é para isso que eu acho que esta lei é importante. Isto é mais ou menos como a Guiné Equatorial na CPLP. Desculpe uma comparação um bocadinho parece fora do contexto. Não. Como é que um país que não fala português, continua a não falar português, está numa comunidade de países de língua portuguesa? Nós não discordamos. Eu até acho que os imigrantes devem aprender a língua, queiram ou não queiram a nacionalidade. Esta é a mesma questão. Para mim, questão essencial da lei. Um cidadão tem que saber português e tem que estar efetivamente inserido na comunidade nacional. Aprender a língua é uma defesa dos próprios, então é assim, para mim este é o ponto que torna a lei eminentemente equilibrada. Se você considera que isto é desequilibrado, então eu sou desequilibrado. Agora está a alterar as minhas palavras, nunca foi para mim essa a questão. Vamos a outros temas. Nesse ponto, não tem mal nenhum. Não, claro. Acho que provavelmente estamos em mais. Sim, claro. Vamos a outro tema. Se uma das mais profundas reformas laborais for ao Parlamento sem um acordo geral, e não apenas de pormenor, um acordo geral, na concertação social, sem ser aceito por qualquer das centrais sindicais, até os TSD estão contra, devo recordar. Contra de forma bastante veemente, aliás. Usará o veto político. Eu não estou a dizer se usará o veto, quero sublinhar a minha pergunta. Não é se usará o veto político contra a lei laboral. Se, não havendo acordo na concertação social, votará essa lei. Mas eu não lhe vou responder em termos de sim ou não neste momento. É porque isso apanhará o seu mandato, se for eleito. Não, sim, com certeza. E tomarei uma decisão, mas não é neste momento. Isso é Gouveia Melo, que com a sua enorme insensatez e falta de experiência veio aqui ao seu programa e diz... Num momento em que ainda não há sequer proposta de lei aprovada em Conselho de Ministros, diz: vetarei alterações à lei laboral. Eu acho isso de uma insensatez sem descrição, porque ainda não há lei. Mas não foi essa a pergunta que lhe fiz. Mas já lá vou, mas deixe-me fazer uma concessão prévia. Que é assim, segundo a insensatez e contradição do Almirante. Passa a vida a dizer que não se fazem reformas estruturais. E no momento em que se fala de uma reforma estrutural, ele diz: eu veto essa reforma estrutural. Mas é indiferente para que lado é que vai a reforma estrutural? Não basta ser uma reforma, não é? Você não sabe. Você tem poderes adivinhatórios? Não, sei o que é que está no sei o que é que está no pacote, está a ser negociado, não é? Não, desculpe. Já foi aprovado em Conselho de Ministros. Está bem. Uma lei laboral. Deixe-me chamar a atenção. E se os sindicatos forem todos contra, incluindo a UGT e os TSD? O SE é de cenários... Já são? Não, o SE é de cenários... que são bons para analistas e comentadores. Eu já não tenho essa coisa. Deixe-me dizer-lhe o seguinte: uma lei laboral tem 3 momentos importantes. A aprovação em Conselho de Ministros, a discussão em sede de concertação social, designadamente com os sindicatos, e depois a aprovação no Parlamento. Ainda não aconteceu o primeiro momento, a aprovação em Conselho de Ministros. Você não faz ideia aquilo que vai estar na legislação laboral, nem eu, nem ninguém. Não faz. Partindo do princípio que não há negociação com os sindicatos já dizem que não negociam na base do que foi proposto. Há uma proposta já. Não há uma proposta de lei. Não há. São 100 artigos que são alterados, é a maior alteração. Não há. Não estamos a falar no vácuo, não estamos a falar de princípios gerais. Vamos então, deixe-me então agora explicar, porque você já explicou exaustivamente o seu pensamento. Dê-me um pouco de tempo de antena. Não há. Eu agora já não falo de si. Falo num adversário meu. Um candidato a Presidente da República tem que ser previsível, tem que ser prudente e tem que ser uma pessoa responsável. Só pode pronunciar, só deve pronunciar-se sobre se promulga ou veta uma lei perante o conhecimento do texto da lei. Ora, neste momento não há texto da lei aprovado em Conselho de Ministros, muito menos texto discutido na concertação social, muito menos texto aprovado no Parlamento. Um candidato que já diz que vai vetar é um candidato que tem enorme insensatez. E é por isso que eu acho que Gouveia Melo
Pode ser um perigo para a qualidade da democracia em Belém, porque ele não é previsível, porque ele quer fazer mais dissoluções, porque perante matérias desta natureza ele toma uma posição sem haver lei. Isto é o maior absurdo do mundo. Respondendo, eu, quando existir lei, emitirei a minha opinião. No entretanto, fiz apenas uma coisa, que já fiz. Pronunciei-me já há várias semanas, fazendo um apelo ao Governo, no sentido de haver uma negociação profunda com os sindicatos e em sede de concertação social. E vou-lhe acrescentar o seguinte, é a minha intuição, não é informação, é a minha intuição que é isto que vai acontecer. A AD tinha prometido uma ação rápida no Serviço Nacional de Saúde. Não só as coisas não melhoraram, como a Ministra da Saúde, que o Primeiro-Ministro decidiu reconduzir no último governo, ao contrário do que fez com outros ministros, parece ser um foco de instabilidade. Já não sequer estou a falar das políticas, das medidas, parece ser um foco de instabilidade. Disse que já não chegam, disse Marcos Mendes, disse que já não chegam diagnósticos, são precisas soluções. Os protagonistas das soluções são indiferentes. Essa é uma pergunta que um candidato presidencial não tem que responder e não vou responder. Isso é muito mais para quem está no governo. Sobre a matéria da saúde, eu penso basicamente o seguinte. Primeiro ponto, o governo já está em funções, na prática, há 1 ano e meio. Porque este governo é a continuidade do governo anterior. E a ministra é a mesma. E acho que ao fim de 1 ano e meio já é tempo bastante e suficiente para apresentar soluções. Em particular, quando o governo deu sinais, no início, com a aprovação de um programa de emergência, de ter pressa, sentido de urgência. E por isso, sim, acho que neste momento é tempo de exigir resultados. Segundo ponto. Também já expliquei qual é o papel do Presidente da República nestas matérias. Acho que o Presidente da República há 2 coisas que não pode fazer e há uma que tem que fazer. O Presidente da República não tem nada que avaliar ministros. E o Presidente da República não tem que pedir demissão de ministros. Isso não é o papel do Presidente. Isso é o papel dos eleitores, dos deputados, dos comentadores, dos jornalistas, não do Presidente da República. Um parênteses. Marcelo Rebelo de Sousa fez isso algumas vezes? Não sei. Não sei. Talvez sim, talvez não. Não sei. Mas dizia-se que queria avaliar a Ministra da Saúde. Depois não avaliou. Não é isso. Não é isso que me interessa. A avaliação. Não é isso que me interessa. Eu não estou aqui, eu não tenho aqui que estar a criticar, atacar ou defender o Presidente atual. Somos amigos, mas somos muito diferentes. É o meu ponto de vista. Avaliar ministros não é com o Presidente. Exigir a demissão de ministros não é com o Presidente. Agora, o Presidente sim deve ser firme. Eu quero ser um Presidente moderado, mas não quero ser um Presidente mole. Um Presidente firme deve exigir resultados. E é o que estou aqui neste momento a dizer no domínio da saúde. Mas o que é que isso quer dizer? Que consequências é que isso tem exigir resultados? Consequências, quer dizer, o Presidente não vai demitir um governo. Mas o uso da palavra já isto é importante. E vou-lhe até aqui concretizar 3 exemplos. Toda a gente, incluindo eu próprio, já há muito tempo, há vários anos, acho que em matéria de saúde é importante haver um pacto político em 2 áreas, organização e gestão do Serviço Nacional de Saúde. Não é em tudo, era o que faltava, não é em tudo. Organização e gestão. Bem, eu acho que isto é óbvio. Muita gente da esquerda à direita diz isso. Bem, eu acho que se devia começar essa negociação. Quanto mais tarde, pior. Quanto mais cedo, melhor. E dou até 2 contributos. Por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde está fora de causa. Não temos que acabar com o Serviço Nacional de Saúde. Temos que mudar muitos aspectos da sua organização e gestão. Um deles é este, que é polémico nos aparelhos partidários. Mas eu acho que para mim não é polémico. Eu acho que os gestores no âmbito do Serviço Nacional de Saúde deviam ser escolhidos por concurso público. Os aparelhos dos partidos não gostam, sobretudo dos 2 maiores partidos, porque adoram ter um campo fértil para colocar os seus postos. Como sabe, esta ministra substituiu muitos diretores hospitalares por pessoas do PSD. Sei, claro. Não estou a concordar, eu até discordei no princípio que tivesse substituído Fernando Araújo. Acho que foi um erro de todo o tamanho. Na realidade fez um bocadinho pior do que substituir, criou condições tais que ele teve que se ir embora. Mas eu comentei isso na altura, ainda era comentador, mas acho que foi um erro enorme. Foi um erro enorme. Agora, veja o que eu estou a defender em matéria de gestão. Eu acho que devia existir, como no Serviço Nacional de Saúde inglês e vários outros, o modelo de concurso público. Insisto, os partidos não gostam, porque gostam de nomear os seus boys, mas nós precisamos, de facto, de outra organização e gestão.
E acho que muitos dos problemas que existem, não serão os únicos, evidentemente, têm muito a ver com a qualidade dos gestores ou a falta dela. Terceiro, acho que é preciso também, para não ser demagogo, perceber que é preciso melhorar o sistema remuneratório dos gestores do Serviço Nacional de Saúde, porque para conquistar gestores de qualidade, de competência e de mérito, tem que se pagar um pouco mais. Não é preciso pagar fortunas, mas é preciso pagar mais. Porque é que estas matérias não estão aí a ser, no mínimo, refletidas? Não percebo. Preocupa-se com o corte de 10% em aquisição de bens e serviços num Serviço Nacional de Saúde que está em ruptura. Eu não estou a falar de medidas de eficácia, mas as medidas de eficácia não se definem à partida que vai corresponder a um corte de 10%. Obviamente que me preocupa, mas eu gostava de saber, e haveremos de saber em concreto nos próximos meses, onde é que esses cortes iminentemente vão incidir. Para mim, a mensagem mais importante é esta. O Serviço Nacional de Saúde teve um crescimento brutal de financiamento. No tempo da Troika, no tempo em que Paulo Macedo era Ministro da Saúde, o orçamento era de 8 mil milhões de euros em números redondos. Neste momento tem 17 ou 18 mil milhões de euros. Sabemos que isso não é uma coisa portuguesa, não é? Não, sim, então, estamos de acordo. Mas quer dizer, houve uma subida exponencial. Não estou a criticar as subidas, estou a dizer que houve, estou a constatar. E a constatar que não há para as pessoas resultados correspondentes ou equivalentes ao aumento das dotações financeiras. Como sabe, Paulo Macedo teve até a coragem de mexer, por exemplo, nas questões dos medicamentos, etc., que parece que, entretanto, desapareceu. Não é? Mas eu acho que Paulo Macedo é uma pessoa que fez um excelente lugar como Ministro da Saúde no momento mais difícil de todas as grandes instituições financeiras. Mostrou que fazer cortes à cega não é a melhor maneira de resolver. Sim. Aliás, no momento em que se fazia muitos cortes à cega. Mas você não diga isso porque eu sou um fã de Paulo Macedo. Eu não diria que sou um fã, mas eu não é um fã. Mas até já disse uma vez, quando estava a discutir, veja bem, polémicas da TAP, já agora também aqui uma pontinha de humor, disse: escolham Paulo Macedo. Ele, do modo geral, faz bem os lugares por onde passa. Porque eu acho que é uma pessoa que tem um grande sentido de gestão, mas tem ao mesmo tempo uma enorme sensibilidade social. A direita tem maioria qualificada para fazer uma revisão constitucional. E com isto vamos terminar. Sim. No entanto, ela seria a primeira a não ser feita entre os dois partidos fundadores da democracia, os dois dos quatro, não há quatro partidos fundadores da democracia, mas com um partido que tem um líder que diz que Portugal precisava era de 3 Salazares. Como Presidente, usará a sua magistratura de influência para dissuadir, ou para tentar dissuadir, uma revisão constitucional que exclua o Partido Socialista, mas inclua um partido que é contra esta Constituição? Sim. Minha resposta é sim. Mas queria só fundamentar um pouco. Eu não vejo nenhuma necessidade de revisão constitucional. Se eu tivesse que decidir, nunca na vida se faria nos próximos anos uma revisão constitucional. Nos próximos anos. Não é, portanto, para mim uma prioridade. Todas as grandes questões que o país precisa de resolver no domínio da saúde, da habitação, acima de tudo, que nem falámos, que é um pesadelo. Era uma pergunta que tive que saltar por falta de tempo. Com certeza. Não estou a criticá-lo, portanto. Mas as prioridades do país que temos pela frente podem todas ser resolvidas sem ter que mudar a Constituição. Portanto, não sou favorável. Não é uma prioridade. Segundo ponto. De qualquer maneira, os partidos é que decidem. Em matéria de revisão constitucional, o Presidente tem, quando muito, um direito da palavra e de magistratura de influência. É das pouquíssimas leis, ou melhor, talvez a única, que o Presidente nem pode deixar de promulgar quando ela lhe chegar à mão. Terceiro, acho que então, na matéria que agora está aí tão polémica, de mexer nos poderes presidenciais, acho isso completamente inoportuno. Inoportuno no timing, que essa é matéria de uma campanha legislativa, porque são os partidos que fazem a revisão, não de uma campanha presidencial, e é sobretudo inoportuna do ponto de vista da substância. Não há nenhuma querela aí quanto aos poderes do Presidente. Tornar o regime mais presidencialista, acho que é um risco de uma ditadura, a prazo. Tornar o regime mais parlamentar é o risco do caos tipo Primeira República. Portanto, eu acho que não há necessidade de nenhuma revisão constitucional, e se um dia existir, parecer-me-ia um absurdo político que não estivessem envolvidos, pelo menos, os dois partidos fundadores da democracia portuguesa, ou seja, o PS e o PSD. Direi isso publicamente, sim, com toda a naturalidade do mundo. Muito obrigado, Luís Marcos Mendes, por ter aceitado este meu convite. Nós regressaremos brevemente. Obrigado, eu. Com outro convidado ou convidada.
Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares.